Estamos no ar com Entre Elas, o podcast da Procuradoria da Mulher. No Entre Elas, a gente traz para você assuntos relacionados ao combate à violência contra a mulher e também notícias relacionadas aos direitos das mulheres. E hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo pela primeira vez aqui 3 mulheres incríveis que estão na linha de frente do combate e proteção à mulher contra a violência. Eu estou aqui com muita honra e com muita alegria com a doutora Renata Ferreira dos Santos Carvalho, juíza da 2ª Vara Criminal aqui de Ourinhos. Doutora Renata, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, obrigado por estar compondo essa mesa tão linda, maravilhosa, é uma honra. Nós que agradecemos. Também estou aqui com a Sueli Farias, que é gerente do CREAS aqui de Ourinhos. Sueli, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Fernanda. É sempre muita alegria, né, poder compor realmente para falar de assuntos de tanta relevância como esse. E também estou aqui com a secretária municipal da Mulher e da Família, Caroline Marvulli. Muito obrigada pela sua presença aqui, Carol. Eu que agradeço, Fernanda. Vocês são as nossas parceiras nesse combate à violência doméstica. Então, para mim é um privilégio e uma honra estar aqui com vocês. Nós que estamos muito honradas, por quê? Porque nós estamos aqui com 3 pontos fundamentais da rede de proteção à mulher, que é o judiciário, a assistência social e a política pública municipal. Então, para a gente hoje, vocês que estão nos assistindo, eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse conteúdo aqui. Não só assistissem, mas também compartilhassem para que mais mulheres tenham essa informação de qualidade que nós vamos colocar aqui hoje para vocês no Entre Elas. E para a gente começar, eu gostaria de começar com a Caroline, para contar para a gente o que é a Rede Girassol. Porque hoje, né, Carol, nós estamos aqui nesse programa, é um programa especial para a gente apresentar a Rede Girassol. Sim. A Rede Girassol é uma rede de acolhimento e proteção às mulheres em situação de violência doméstica. E os parceiros dessa rede são Secretaria da Saúde, Secretaria da Assistência Social, o Judiciário, Secretaria da Educação, Estácio, Unifil, que vem com os cursos de Direito para orientações jurídicas, os cursos de Psicologia para atendimento, para cuidar da saúde mental dessas mulheres. E por que esse nome girassol? Porque o girassol é uma planta que se volta para a luz. E ela simboliza força, esperança, recomeço. E nós, enquanto aqui da Rede Girassol, né, nós incentivamos isso a mulheres, né, para que elas recomecem a sua história de uma maneira diferente, né, voltada para a luz, né, que elas renovem as suas forças para continuarem as suas histórias de uma maneira tranquila e mansa. Que maravilha, Carol. Nós aqui da Procuradoria da Mulher somos muito gratos também de poder participar dessa Rede Girassol. Sim. Nós aqui somos um local que... Nosso objetivo, na verdade, maior, a gente faz acolhimento, faz encaminhamento, mas também temos uma força aí grande nessa questão da utilidade pública, de informação, por isso até desse podcast. Sim. E por isso que é muito bom estar aqui com vocês hoje. E, doutora Renata, eu queria também perguntar para você... Qual que é a importância de termos uma rede estruturada aqui em Ourinhos e não apenas atendimentos isolados? Porque a senhora já, né, há bastante tempo já atende casos, atende situações, essas questões de mulheres vítimas de violência. Como que a senhora vê esse início dessa estrutura que está acontecendo aqui? É importantíssimo. Na verdade, eu sou juíza da Vara Criminal e trabalho também na infância e na juventude. Na Vara da Infância, a gente trabalha em rede desde sempre, né, Sueli? Esse trabalho conjunto com todos os segmentos que atuam na defesa do direito e dos deveres das pessoas é muito importante. E agora, a gente está tentando estruturar essa rede aqui em Ourinhos. A gente está tentando, não. Já está sendo estruturada, mas a gente está tentando cada vez mais fortalecer os laços entre todos os integrantes dessa rede. E é importante porque... Não adianta cada um trabalhar de forma isolada. A delegacia
registrar a ocorrência policial e deixar essa vítima sem atendimento. Ela tem que fazer o encaminhamento, então tem que ter um diálogo próximo com a assistência social, com a Secretaria Municipal. Nos casos urgentes, a delegada, a doutora Renata, ela precisa ter um contato mais direto com a Carol. Olha, eu estou aqui com uma situação muito urgente, eu preciso que o atendimento seja imediato, encaminha para a Carol já aciona a Secretaria da Assistência Social, então tem que haver esse diálogo, esse trabalho integrado para que essa rede, de fato, possa funcionar como é preciso. E muito interessante essa rede sendo formada, essa proximidade entre os órgãos. A Sueli, que é gerente do CREAS, como a senhora disse, já participava dessa questão de rede no atendimento à infância, né? Sueli, a gente percebe, até mesmo nas reuniões, que as reuniões são mensais, né, gente? Bimestrais, desculpa, que acontecem entre os entes dessa rede. Isso, na sua perspectiva, que já teve também essa experiência de atendimento em rede no CREAS, o que representa para Ourinhos e para as mulheres de Ourinhos essa estrutura que está sendo formada com a Rede Girassol? Sem dúvida nenhuma, essa é uma estrutura necessária, porque nós temos que entender que o curso da violência, ele tem várias fases, né? Então, ele já começa desde a decisão da mulher de registrar uma ocorrência. Então, os serviços que atuam no registro da ocorrência é o ponto inicial ali, muitas vezes. Outras vezes não também, porque pode ser que ela não esteja decidida a fazer um registro da ocorrência. E isso não pode ser impedimento dela ser acompanhada, né, e ter ali a sua situação olhada. Então, mas é isso. Quando a doutora coloca a integrar os serviços, é para que a qualquer ponto da rede acionado está preparado para iniciar o acompanhamento daquela mulher e garantir que ela transite pela rede conforme necessário. Então, nós temos serviços que vão trabalhar muito mais no acolhimento inicial, ao judiciário e à delegacia para dar o trato necessário em relação à responsabilização, investigação e as medidas protetivas necessárias para aquela mulher. Há os serviços que vão trabalhar o acompanhamento sistemático, e aí entra o CREAS, porque aí nós vamos olhar a situação da mulher de uma maneira integral e continuada. Há os serviços complementares, que são saúde, a própria Secretaria da Mulher também na oferta de cursos, atividades, rodas de conversa, mediando acesso ao tratamento psicológico. Então, veja, todos os pontos precisam estar muito alinhados para que essa mulher não fique solta e ela tenha a sua situação vista em toda a integridade necessária. E, na verdade, às vezes, o trabalho em rede também é importante, porque, às vezes, essa mulher já passou por um serviço. Ela já era atendida na saúde, por conta, às vezes, a questão da embriaguez do marido, o agressor, ou até que a gente tem que lembrar que violência doméstica não é só do homem contra a mulher. A gente está enfrentando muito violência de filho contra a mãe, de irmão contra a irmã. E, às vezes, essa pessoa já estava sendo atendida no CAPS por conta do vício, dependência química, né? Dependência ao álcool. E aí, quando essa mulher vem para a delegacia, aciona a Secretaria da Mulher, viu? Eu estou encaminhando aí o caso da Viviane. A Viviane já é atendida na assistência social. A gente já conhece ela, o que aconteceu com ela. Então, esse trabalho em rede, ele torna esse atendimento um pouco mais humanizado. Deixa de ser tão somente um caso e passa a ser aquela mulher, aquela família, aquela situação que outros integrantes da rede já conheciam, né? E eu achei muito interessante esse formato de reunião de vocês que foi proposto, porque assim é bem um conhecer também o trabalho do outro, né? Porque muitas vezes não conhecem. Eu achei, por exemplo, uma grande vitória, uma grande conquista da Rede Girassol de Ourinhos, a questão que vocês colocaram da UPA. Que a mulher chegava lá na UPA, acabava sendo exposta, uma mulher vítima de violência, ficava no atendimento ali com
2, geralmente Então, GCM, e olha né? só que legal. Quem trouxe essa situação à tona foi a guarda. A guarda estava participando da reunião e falou, olha, a gente precisava que o atendimento fosse priorizado, porque a gente fica lá aguardando a mulher ser atendida, a gente tem que ficar fazendo a guarda dela. É uma situação muito constrangedora. Então, a guarda teve esse olhar de priorizar o atendimento à mulher. E era uma situação que a gente do judiciário, da assistência social, nem imaginava. E aí, eles trouxeram isso, a gente trouxe a saúde na próxima reunião para conversar, eles foram super acolhedores, eles também não tinham conhecimento dessa situação, até tinham, mas eles não sabiam que existe uma lei que prioriza esse atendimento, né, Carol? Uma lei municipal que prioriza os atendimentos às mulheres vítimas de violência no poder público, né? Que maravilha. Na saúde, na prefeitura. Então, nós falamos sobre essa lei, Isso. né? Aí eles já se adequaram, se né? adequaram. Sim. E já está acontecendo esse atendimento prioritário para mulher vítima de violência na UPA, né? Exatamente. Não, eu achei isso importantíssimo. E esse é o objetivo da rede, né? É trazer... Cada um trazer o seu seu próprio olhar. né? Exatamente. Qual é a situação, quais as dificuldades que cada um da rede também passa nesse atendimento, como eles podem melhorar, o que eles podem fazer para melhorar esse atendimento da mulher. Porque o objetivo da rede é que a gente tentar tirar as vítimas de violência doméstica desse ciclo. Porque o que a gente percebe nos atendimentos é que as vítimas elas acabam reincidindo na situação. Sim. Elas registram a ocorrência, elas buscam ajuda, mas passa um tempo, elas perdoam. Elas permitem que esse agressor volte para casa e aí elas reincidem na situação de violência. E a gente precisa compreender por que isso acontece. Porque é tão difícil quebrar esse ciclo da violência. É muito difícil quebrar esse ciclo. E o objetivo da rede é justamente tentar quebrar esse ciclo. É muito difícil. Sim. Mas se a gente conseguir 1, 2, a gente já está gritando por vitória, né? É verdade. E eu gostaria de colocar também sobre essa questão da Rede Girassol mesmo, que esse foi um projeto que foi a doutora Cristiane, delegada seccional, que trouxe aqui, né, para Ourinhos, porque ele já existia esse projeto lá em Tupã. Sim. E nesse momento até a doutora Renata, que é a delegada da mulher, que está também à frente ajudando. Esse olhar da doutora Cristiane para cá, né, que foi até no ano retrasado, na verdade, 2023, que houve essa pactuação, né, entre todos os locais. Isso foi muito importante, né, Carol? Você vendo isso como política pública mesmo, né? Sim, muito importante. Como a doutora disse, a reincidência é algo recorrente. Então, nós já vimos lá na Secretaria da Mulher, mulheres desistindo da medida protetiva em 10 minutos de registro. Então, assim, o nosso papel enquanto poder público é acolher e ofertar ajuda sem julgamento. Exato. E fazer isso que a doutora falou, né? Tentar fazer com que essa mulher saia desse ciclo de violência, né? Porque ninguém merece. E compreender o que mantém ela nesse ciclo. Se é uma dependência financeira, se é uma dependência psicológica, o que está impedindo essa mulher de sair desse ciclo? Isso é o mais difícil, né? E muitas delas vivem nessa situação de violência porque dependem financeiramente do agressor, né? Ou porque sofrem uma violência psicológica ou moral. É aquela questão que a gente estava discutindo na última reunião. É a violência econômica, né? Sim. É a violência financeira que não se fala muito. Essa questão da independência financeira para a mulher, eu acredito, vou colocar isso como minha opinião, é um ponto fundamental para ela conseguir sair desse ciclo. Porque eu me lembro, por exemplo, da Sueli dando exemplos. Uma mulher, ela quer sair daquela situação, mas ela vai para onde? Exato. Ela com filhos, o que ela vai fazer? Como ela vai gerir toda essa situação? Aí, Sueli, eu venho até perguntar para você, numa situação como essa, como o CREAS pode ajudar, ou o poder público em si, uma mulher numa situação dessa? Então, é exatamente isso que eu coloquei. A questão de registrar a ocorrência e ela tomar essa decisão é apenas o primeiro passo. O que vem depois é o caminho de verdade, que é onde vem as batalhas, as lutas, onde ela vai encarar os desafios dessa decisão, porque até então o que a mantém muitas vezes é exatamente tudo isso. A dificuldade estrutural de vida que ela está inserida,
Muitas vezes a dificuldade do reconhecimento também cultural dessa forma de se relacionar, Exato. porque ela também precisa conseguir alcançar esse reconhecimento de que isso, tudo que ela passa é uma violência. Então, desde as mínimas situações que estão embutidas no cuidado, embutidas na promessa de amor, embutida naquela questão de eu estou preocupado com você. Então, Ou nunca mais vai acontecer, eu te garanto. Não, e muitas vezes as vítimas de violência doméstica foram criadas em ambientes Hostis, né? e cuja mãe também sofria violência doméstica. Então, ela cresce acreditando que aquilo é natural. Normal. Que aquilo é normal. Então, ela não sabe que ela está sofrendo uma violência. Então, aí entra o CREAS para orientar, para explicar para ela que aquilo não é natural, que ela tem direito de viver uma situação melhor, né? Explicar essa situação. Exato. E aí o CREAS, acho que é importante eu explicar um pouquinho, né? Sim. Só bem rapidamente. Então, o CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. E ali nós trabalhamos com todos os públicos vulneráveis, né? De crianças, adolescentes, idosos, mulheres em situação de violência, pessoas com deficiência. E nós trabalhamos esse contexto da violência através do serviço PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento a Famílias e Indivíduos. Dentro desse serviço, nós vamos acompanhar com 5 seguranças que são importantíssimas, que estão presentes na situação das pessoas, né? Nessas mulheres que estão sofrendo violência. Então, uma delas é a questão da acolhida. O que é a acolhida? É todo o processo de acompanhamento estar permeado de acolhida, livre de julgamento, apoio, disponibilidade da escuta qualificada, né? Considerando a família integralmente com todos os seus membros, em algumas situações até com o próprio agressor, quando ela opta por manter a convivência. Aí nós temos a questão da renda, que é um pilar importantíssimo e fragilizado, assim, que a maioria das mulheres, a dificuldade de sair da violência está nesse pilar. Porque ela passou uma vida, muitas vezes, dedicada aos cuidados da casa e dos filhos, não se desenvolveu profissionalmente, não está no mercado de trabalho, ela não se reconhece, muitas vezes, até capaz de poder ter essa autonomia, né? E aí fica atrelado a isso a questão da autonomia também, que é trabalhar com ela quais são as potencialidades que ela tem. Isso. Quais são os talentos, vocação, o que ela poderia estar fazendo. Trabalhar a participação social dela também, porque quando ela está com outras mulheres e quando ela participa de espaços que ela vai trabalhar esse empoderamento, ela começa a se olhar diferente. Ambientes prósperos, né, no caso. Né? E ela começa também a enxergar que não é uma situação isolada, né? Ela começa a romper alguns padrões da vergonha, da culpa, né, que é muito presente, né? Do ser incapaz. Aí a gente vai trabalhar também a questão do apoio e auxílio, que vai entrar a integração dos programas e benefícios que competem a assistência social ofertar. E aí eu falo que dentro do nosso público prioritário são as mulheres que estão inseridas no cadastro único, né, que é o público prioritário, mas não somente elas. E a gente vai trabalhar também a questão da superação nesse sentido do reconhecimento da violência, dela não incorrer numa nova situação, num novo ciclo. E aí o ciclo da violência, ele compõe por 3 fases, né? Que é a fase da tensão, onde ele começa umas atitudes, um xingamento, um apontamento, uma privação ali, né? Não vai sair, não vai isso, né? Colocando ela em dúvida, a culpabilizando pela situação daquele momento. Eu só fiz isso porque você fez isso, né? Você me deixou irritado. E aquilo vai tensionando, até que a explosão e aí ocorre a agressão, que são as formas mais graves da violência. Podendo agressão física, né, privação de liberdade, né, de fato, violência sexual. E aí a fase da agressão mesmo mais grave. Pode incorrer até no feminicídio ou tentativa de feminicídio. E após vem a lua de mel. Né, a fase lua de mel, que é aquele momento em que o agressor se coloca arrependido. Nunca mais vai acontecer. Olha, eu estava nervoso, foi por conta disso. A questão que a doutora trouxe é muito grave mesmo. A presença do uso abusivo de substâncias, do álcool, outras drogas, inclusive. Ciúmes, mas isso não justifica a violência. Né? Então, assim, é um motivo muito utilizado. Porque eu não estava bem ou porque você fez isso.
E aí vem a fase da lua de mel. Pediu desculpas e ela, nesse momento, com toda a fragilidade dela, ela tende a acreditar mais uma vez. E aquele ciclo vai se repetindo. Exatamente. E esse ciclo, né, para sair dele é dificílimo. E aí a gente tem aqui também a questão das políticas públicas de geração de renda. Numa mulher, né, que está sendo atendida, está sendo acompanhada, existem os programas ali relacionados na Secretaria da Mulher. Queria que você falasse um pouco disso, desses programas de geração de renda. Claro, lá na Secretaria da Mulher, nós estamos focando muito na independência financeira das mulheres vítimas de violência. Então, nós estamos trazendo cursos para que tragam uma rentabilidade de forma rápida. Quais cursos? Nós, agora no mês de setembro, vamos realizar o curso de formação de babás e berçaristas, curso de cuidador de idoso, que, assim, está sendo super valorizado ultimamente, né? Em outubro, teremos um curso de designer de sobrancelhas com a Karina Favato, né? E para nós é uma honra isso. Temos curso de corte e costura em parceria com o Senai, curso de processamento de frutas e legumes, curso de sabão caseiro, que a mulher também pode vender sabão caseiro. Fora isso, Fernanda, nós ofertamos também fisioterapia para as mulheres que possuem fibromialgia, incontinência urinária ou que têm algum encaminhamento médico que precise de fisioterapia, nós atendemos também. Também temos parceria com a Estácio e a Unifil. Então, através desses dois parceiros, ofertamos psicólogos. Através da UAB, que é um outro parceiro nosso, orientações jurídicas que a mulher pode estar precisando também. Então, nós temos esse profissional para dar esse tipo de ajuda. Esses cursos profissionalizantes é a parceria com o Sebrae? Esses cursos profissionalizantes, doutora, nós temos parceria com o Senai, Sebrae, Senac, mas esse em específico de cuidador de idosos e de babá é uma enfermeira doutora formada pela Escola de Medicina em São Paulo. Que legal. Uma profissional excelente. Que maravilha. A gente percebe que existe, sim, atendimento efetivo, que acontece. As mulheres, elas precisam, na verdade, ficar sabendo, né? Por isso que a informação, ela é tão importante para chegar para as mulheres, né? E agora, doutora Renata, eu queria passar para a senhora o seguinte, na perspectiva da justiça, quais são os principais desafios que a senhora percebe para garantir essa proteção rápida às mulheres vítimas de violência? Para a justiça é bastante complicado, porque já tem a questão da morosidade da justiça. Então, o que acontece? A mulher, ela registra a ocorrência, naquele momento, no calor dos acontecimentos, ela fala tudo o que aconteceu, ela fala como que ocorreu a agressão, ela pede medida protetiva, só que aí ela quer uma resposta rápida, ela quer que ele seja preso, ele quer que ele seja julgado, só que não é assim que acontece. Tem a tramitação natural, tem que transcorrer o inquérito, depois vira processo, até se marcar o da audiência, vai uns bons meses, e aí chega na hora do julgamento, ela já o perdoou, eles já estão juntos, já ocorreu até, às vezes, outros episódios de violência, mas chega lá, ela, não, mas não foi bem aquilo, tal, assim. Então, às vezes, ela até fala, eu achei que não ia dar nada, de tão demorado que é a resposta do judiciário. Então, o que eu falo o judiciário, na verdade, nesta rede, tem que ser a cereja do bolo. Toda outra rede, que é esse atendimento que a secretaria deve oferecer, o acompanhamento, esses cursos profissionalizantes, tem que ser isso que ela tem que buscar. Para se sustentar. E não a penalização. A penalização tem que ser a cereja do bolo, porque isso não vai impedir que ele cometa um crime novamente, entendeu? Então, assim, do Poder Judiciário, não há muito que a gente possa fazer. O que a gente busca é que essa rede consiga atendê-la nesse primeiro momento, para que a punição seja apenas o ponto final da história dela. E, doutora, quais são as medidas protetivas que são mais utilizadas, assim, nesses casos? Que são mais buscadas pelas mulheres são o afastamento do agressor do lar em comum e proibição de se aproximar e manter contato com ela. Essas são as mais buscadas. E aí, a questão do afastamento do lar, ela é bem complicada, porque volta àquela situação em que o agressor é o próprio filho.
ela quer que ele saia de casa, mas ao mesmo tempo a mãe sabe que não tem para onde ele ir. Então fica bem complicado, porque aí ela pede a medida protetiva, mas ela mesma acaba recebendo o agressor de volta para casa porque ela fica com dó. Então, essa mulher tem que receber orientação no sentido de que se ela não colocar um basta, ele vai continuar, o filho vai continuar nesse ciclo. Ela está correndo risco de vida, né? Exatamente, e corre risco de vida mesmo. E também é muito importante ser oferecido a esse agressor aos tratamentos de saúde, porque quando a violência, geralmente, é entre filho e mãe, o filho é o agressor, é decorrente de vício às drogas, alcoolismo, isso. Certo. E eu queria saber da senhora, assim, como mulher e juíza, né? Já teve algum caso marcante, um momento marcante relacionado a esses casos de violência? Olha, o que eu falo é que eu sou juíza criminal já há 15 anos, mais ou menos, e eu não me como fala... Não surpreendo, eu não fico abismada com muita coisa, mas violência doméstica, violência contra a mulher me abala em algumas situações. Ela, assim, não sei se, obviamente, deve ser o fato de eu ser mulher, mas me incomoda, porque a violência contra a mulher, o motivo é simplesmente uma covardia. O tráfico de drogas, a motivação é o lucro. O furto às vezes é para vender o bem furtado para adquirir droga. O motivo, assim, são diversos. Só que a violência contra a mulher é simplesmente uma covardia. Não tem outra razão senão isso. Então, me incomoda bastante. Mas a gente também está acostumado com as violências recorrentes. Mas eu tive uma situação que me incomodou muito, que foi uma mulher aqui de Ourinhos. Ela passou a noite sendo torturada pelo agressor, mas assim, uma tortura absurda. Não vou colocar aqui os detalhes porque foi bem chocante. Quando eu li a denúncia, quando o réu está na minha frente, eu tenho que ler a denúncia para ele. E é a primeira vez que eu tenho conhecimento da situação. E quando eu li aquela denúncia, fui ficando horrorizada. E o que mais me horrorizou é ela ter passado por toda essa noite de tortura. No dia da audiência, ela tentou justificar e amenizar a conduta dele. Aquilo, assim, me incomodou num ponto que eu pensei... O que ela passou foi um filme de terror. E como é que ela está aqui tentando evitar que ele sofra uma condenação? Isso que foi o que mais me chocou. A violência em si, ela não é chocante, porque ela é comum, né? Lógico que essa violência ela foi assim, tomou ares assim de filmes macabros, mas o que me chocou foi o fato dela simplesmente ter esquecido o que ela passou. Às vezes não esqueceu, mas ela queria tanto que ele voltasse para casa que ela tentou amenizar a conduta dele. Que é uma dependência emocional. Né? Era uma dependência emocional, porque essa mulher trabalhava. Era uma dependência emocional. E aí vem, né, Sueli, essa questão desse acompanhamento, né, que vocês realizam. E eu também queria saber, né, Sueli, de você, porque, assim, muitas vezes tem esses casos, né, que a mulher chega ali e ela acaba querendo que não aconteça uma condenação, mas também, infelizmente, existem muitos casos que a mulher tem vergonha de denunciar. Numa situação como essa, qual que é o seu conselho, Sueli? Bom, numa situação como essa, o meu conselho é que, independente da forma que ela está pronta para decidir, mas que ela faça algum ato que seja. Nem confie em alguém. Porque mesmo que pareça um passo, talvez mínimo, mas confiar em alguém já é algo. É um ponto de partida. E é importante também deixar aqui uma mensagem que todas as mulheres, todas nós, precisamos ser solidárias umas às outras. Então, assim, quando uma mulher muitas vezes procura para falar de uma situação que ela está vivenciando, a forma como ela é acolhida, você pode silenciá-la. Sem julgamento, mas também você procurou, mas você pode também... silenciá-la. Mas de novo, né? Na forma de você receber uma mulher quando ela quer falar sobre algo, você pode silenciá-la. E aí a gente está tomando um lado. Certo. Né? Então, assim, não importa quantas vezes você tentou, tenta de novo. Entendeu? Que nós, serviço público, estamos preparados para isso, para segurar na sua mão quantas vezes for necessária,
fazer todo o processo novamente e de novo. Não desanime, porque assim, nenhuma mulher merece ser violentada. Esse é o ponto. E mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja desafios, mas não desista, procure ajuda, procure um ponto de apoio. E é importante colocar que há muito serviço. Então, todos os serviços públicos, inclusive, precisam estar preparados e estão para acolher. Então, o ponto de partida pode ser numa consulta médica, pode ser no ambiente escolar, de repente, às vezes você vai, tem seu filho, às vezes lá na escola, tem uma referência ali que você confia, porque você confia que cuida do seu filho, também pode ser um ponto de partida para você. Uma amiga no ambiente de trabalho. Agora mesmo, por exemplo, agora há pouco, antes de a gente começar o podcast, eu recebi uma ligação de uma pessoa numa instituição de trabalho, acolhendo outra e pedindo orientação de como fazer. Então, olha só, isso nós atitude. aqui já fizemos isso com você também, de te ligar e falar como que a gente pode acolher, etc. Então, a minha mensagem é isso, não tente novamente. Então, tem os canais de denúncia que são importantíssimos, que a doutora falou, eu super concordo assim, nesse ponto, de que a responsabilização, todos nós queremos, enquanto sociedade, enquanto sistema de justiça que acompanha, nós, enquanto vemos a brutalidade, e realmente essa palavra define muito bem, é uma covardia, uma tamanha covardia. Nós sabemos de tudo isso, mas muitas vezes a mulher ainda não alcançou esse estágio. Né? Mas ela precisa ser amparada, quantas vezes for necessário. E, Caroline, lá na Secretaria da Mulher, a Secretaria da Mulher é um ponto de apoio caso a mulher queira chegar até lá e fazer uma denúncia, lá também ela é acolhida? Sim, lá é um ponto de acolhimento, de apoio, de proteção, um ponto de escuta, que nós vamos escutar, ouvir essa mulher, né, e analisar o caso dela, encaminhar para os órgãos competentes para solucionar o caso. E, assim, nós estamos buscando, enquanto secretaria, emendas parlamentares para trazer para Ourinhos uma casa de acolhimento a essa mulher. Porque quando ela é violentada, talvez ela não tenha para onde ir. Sai com a própria roupa do corpo e não tem para onde ir com os filhos. E tem essa debilidade aqui em Ourinhos. Nós não temos esse ponto de acolhimento. Então, nós, da Secretaria da Mulher, estamos buscando trazer essa casa de acolhimento para cá, né? Então, nós acolhemos, ouvimos, protegemos, encaminhamos, porque o nosso papel é esse, é acolher. É esse ponto que a Carol falou, eu até deixo aqui como um apelo para que nós possamos ocupar todos os espaços possíveis também de discussão de política pública, né, para endossar esse apontamento, que nós não temos um serviço de acolhimento. Então, assim, é extremamente difícil quando a gente recebe uma mulher e ela não pode voltar para casa, né? Ali, enquanto CREAS, nós esgotamos, nós, assim, vamos com a mulher no trabalho, assim, de tentar todas as redes de apoio possível. Sim. E aí também entra a rede de apoio familiar extensa, nós vamos pensar em tudo. Uma mãe, uma tia, uma sobrinha, uma prima, né? A gente vai pensar em todas as possibilidades naquele momento de emergência, acionamos, conversamos, dialogamos ali, sabe? Tentamos combinar porque um o difícil apoio. Também que essa mulher e vítima de violência, ela tem os filhos. Sim. Ela leva consigo os filhos. O agressor, é muito difícil ele querer ficar com a guarda dos filhos. E aí, e essas crianças também? A gente tem que pensar nesse acolhimento também dessas crianças. E as crianças têm a rotina delas, a escola delas, né? E vão ser desamparadas, vão sair de casa e vão para onde? E aí, nesse momento, a gente tem que ampliar, né, a nossa intervenção, porque é não só a mulher, mas é a composição familiar toda dela. E quando tem criança, realmente, ainda fica mais complexo a intervenção, porque aí por isso que o acolhimento institucional para a mulher em situação de violência é o ideal, porque ele vai incorporar a família necessária por aquele momento de emergência, até que a gente consiga estruturar uma autonomia para ela voltar a seguir o curso dela de vida normal. Então, quando tem criança, a gente trabalha em conjunto com o Conselho Tutelar também, né? A gente aciona os gestores nesse momento para tentar. Então, já aconteceu de tentar regulação em outros municípios. A gente tem uma estratégia, né? Ela assim, não alcança todos os casos, mas já ajudou muito, que é uma estratégia com o Instituto, né, para poder acolher essa mulher emergencialmente em alguma outra instituição, rede, fora de Ourinhos, mas é complexo. Então, ter um serviço no município nos dá esse respaldo para a situação emergencial.
Sou E tranquila. Caroline, para você, o que você acha que hoje poderia a gente colocar assim, um dos maiores gargalos em relação à proteção às mulheres em Ourinhos? Então, Fernanda, aqui em Ourinhos, nós estamos tentando levar esse projeto nos 4 cantos da cidade, para que as mulheres vejam que elas possuem uma rede de apoio aqui na cidade. Então, como eu falei, eu acho que o que falta aqui no nosso município é ter essa casa de acolhimento. Talvez uma parceria com os hotéis aqui do município, né, para que nós possamos acolher essas mulheres. Então, eu acho que a maior falta, a maior debilidade, como eu disse, é o acolhimento. Porque se a mulher apanha hoje, ela não pode voltar para casa dela, ela corre risco de vida. Então, nós temos que ter um ponto de acolhimento, uma casa de acolhimento a essas mulheres. Eu também sinto que a gente precisa cada vez mais divulgar Sim. esse trabalho da rede de Girassol, divulgar a existência, o porquê, o que faz a Secretaria da Mulher, porque falta esse tipo de conhecimento. Isso Onde também, procurar ajuda? Né? e saber que existe ajuda. Às vezes elas não sabem, às vezes elas acreditam que elas estão lutando uma batalha sozinhas. Ou que elas não somente só tem a delegacia da delegacia para o fórum. Que a né? resposta que elas precisam é uma resposta punitiva do Estado. Mas não, então elas precisam saber que existe essa rede. Por isso que é tão importante a divulgação. E, doutora, justamente nessa linha, eu queria perguntar de que forma nessa integração, justiça, assistência social, políticas públicas, pode tornar esse atendimento mais ágil e mais humano para as mulheres? Por exemplo, quando a gente aplica a medida protetiva de afastamento, dá para aplicar também medidas em favor da mulher, para que ela receba, por exemplo, se ela não tem para onde ir, que ela receba um aluguel social, alguma coisa. Então, a gente precisa saber da disponibilidade do município para oferecer esse serviço, a gente precisa saber se existe esse serviço no município para que a gente possa encaminhar. E isso, para que a gente tenha esse conhecimento, precisa haver esse diálogo que a rede está proporcionando. E, Sueli, queria que você falasse também sobre a questão dos canais de denúncia. Né? Quais são os canais de denúncia que não só as mulheres, mas de repente assim, Os um vizinhos, vizinho, tô ouvindo uma mulher apanhando. O que eu posso fazer para ajudar essa mulher? Esse ponto é fundamental, porque hoje assim não se aplica mais aquele ditado popular que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. De forma alguma. Todo mundo colocando a sua colher ali, né? Todo mundo metendo a colher, porque é uma responsabilidade da sociedade, do Estado, né, da família, sempre é compartilhado. E o principal canal de denúncia para quem quer fazer alguma coisa, mas não se sente à vontade de fazer presencialmente, né? Às vezes, olha, eu gostaria de garantir que essa situação chegasse ao conhecimento dos serviços das autoridades. É o Ligue 180. Né? É um canal específico. Olha a gravidade da situação, porque nós temos o Disque 100, que é o canal de denúncias, né, que abarca todas os públicos, né, as formas de violência, e nós temos um canal que é para a mulher. Que é a central de atendimento à mulher, né? Tamanha é a demanda. Inclusive, eu até trouxe uns dados aqui. Olha, Pode nos passar, por favor. Que o Ligue 180, em 2024, registrou mais de 750 mil atendimentos, né? E isso já é um aumento em relação ao ano de 2023. E, por outro lado, também mostra a confiabilidade no canal. Então, o Ligue 180 é o canal específico para denúncia. É um serviço nacional, né? Bom colocar isso. É um serviço nacional, funciona de forma igual no território nacional. E ele recebe, faz o tratamento dessa denúncia, qualifica e encaminha para os municípios. Aí, nos municípios, ele vai encaminhar para os setores de competência. Então, chega para as delegacias, todas as denúncias chegam para que a delegacia possa já avaliar quais circunstâncias e qual medida necessária. E depois, por consequência, chega para os serviços de acompanhamento, que aí é o segundo momento, né? Realizadas as tratativas que requer o caso da violência enquanto crime, aí vem para o acompanhamento. E aí o nosso foco vai ser a vítima, né? Então, nós vamos fazer a busca ativa dos casos que chegam e incluir em acompanhamento no CREAS, por exemplo. E o CREAS é um ponto dessa rede de acompanhamento, né? Então, é importante a gente colocar também que futuramente a gente está em estudo já, né? O município precisa pensar em serviços especializados, a ampliar um pouco mais, para que a gente consiga atender mais mulheres.
E, Carol, a Secretaria da Mulher é um ponto muito importante nessa questão da Rede Girassol, né? Sim. Está ali à frente, junto com a Delegacia da Mulher, junto com o Poder Judiciário, esses 3 pontos. E eu queria saber de você, quais são os próximos passos para fortalecer a Rede Girassol aqui em Ourinhos? Fernanda, nós estamos fazendo um trabalho super importante, nós estamos levando informações sobre a Secretaria da Mulher, sobre o trabalho da Secretaria em todos os CRAs de Ourinhos, né? Então, esse mês do Agosto Lilás, nós somos nos 4 CRAs falar sobre o Agosto Lilás, sobre a violência doméstica. Falamos para as mulheres sobre os 5 tipos de violência que estão tipificados na Lei Maria da Penha, que é considerada uma das melhores leis de proteção à mulher. E mesmo sendo considerada uma das melhores leis de proteção à mulher, ainda assim o Brasil é o 5º país mais violento, onde mais ocorrem violências contra as mulheres. Então, nós temos feito esse papel, né? Levar informações, assim como a doutora falou, Instagram, Facebook, palestras de conscientização e informação, porque eu entendo que, enquanto gestora pública, esse é o meu papel, levar informação, conscientização aos munícipes de Ourinhos. E o que a gente tem discutido bastante na Rede Girassol é a importância do trabalho preventivo. Então, a Rede Girassol está buscando desenvolver ações preventivas. Então, com a parceria com uma das faculdades, não me lembro. Estácio e Unifil. Isso. Eu sei que uma delas tem um trabalho que eles realizam com os homens, que é um grupo de discussão com os homens. E isso é bem legal, porque da Estácio. Então, a Estácio que realiza esse trabalho e eu achei importantíssimo, porque não adianta só a gente trabalhar com as mulheres, a gente também tem que realizar esse trabalho com os homens, para conscientizá-los também que aquele comportamento, que às vezes para eles é um comportamento natural, é um comportamento agressivo, que não, hoje em dia não é mais admissível, e eles estão realizando esse excelente trabalho com adolescentes. Isso é muito importante. Muito importante, porque eu também eu já falei, sou juíza da infância, tenho recebido também muita violência de menino contra a namorada, de adolescente contra a mãe, de adolescente contra a irmã. E assim, aí a gente tem acende um alerta, porque agora a violência está cada vez mais cedo. E isso E justamente até por isso que nós aqui da Procuradoria da Mulher temos essa grande preocupação de falar com os homens, por isso que nesse mês a gente resolveu trabalhar essa campanha do Valente Não é Violento aqui na Procuradoria, no nosso Agosto Lilás, porque a gente já sabia, por exemplo, que a Secretaria da Mulher ia trabalhar bastante nas questões com as mulheres, e aí a gente falou, vamos conversar com os homens. Fizemos material informativo, faixas na cidade, divulgação nas redes sociais e divulgação interna aqui na Câmara, porque a gente sempre acha que a gente tem que começar daqui, porque aqui é um ambiente extremamente masculino. Exatamente. Na Câmara, são poucas mulheres ainda em cargo de liderança, menos ainda. Então, a gente começou aqui e estamos aí trabalhando nessas questões sobre os homens. Recebemos aqui no podcast a Justiça Restaurativa, para a gente conversar sobre isso também, porque os homens também precisam de informação, né, doutora? Precisam. Não adianta a gente ficar só em cima da mulher. Por que ela não sai desse ciclo? O que acontece com essa mulher? Por que ela retorna para esse ambiente violento? Peraí. Por que o homem reincide? Por que ele continua nesse ciclo de violência? Muitas vezes ele também não tem noção que ele está cometendo uma violência, né? E a situação é que, muitas vezes, a decisão da mulher não é romper. Às vezes ela quer que ele melhore, realmente, que ele mude. Que ela pare de apanhar. Eu quero parar de apanhar. Que ela pare de apanhar, que ele cuide dos filhos, que ele modifique aquela forma de se relacionar. Então, a gente também precisa olhar para isso também e precisa ser solidário a essa decisão da mulher. E aonde entra realmente esse trabalho necessário. E eu queria também só colocar que a Rede Girassol, a gente até já discutiu muito isso nas nossas reuniões, que são 2 pilares que a gente atua, né? Então, um dos pilares é esse da prevenção, porque nós, para mudar os números e a incidência de violência, a gente precisa informar, né? Precisa trabalhar, informar, mudar o entendimento do que é violência, e a gente precisa também fortalecer os serviços de acompanhamento, porque eu preciso levantar essas questões, encorajar as mulheres a denunciar, mas uma vez que ela faz a denúncia, ela precisa encontrar uma rede forte para acompanhá-la. Então, por isso, a gente precisa incluir todos os serviços complementares, porque nenhum vai dar conta sozinho. Tudo é um complemento.
Então, a Secretaria da Mulher, ela faz o acolhimento, ela faz essa, né, faz essa acolhida, né, propicia esse ambiente ali para a mulher, para que ela possa ser recebida, possa ser direcionada, receber orientação, dar a ela, né, aquela, inicialmente, mas ofertar os cursos, mas às vezes até ela estar pronta para um curso, ela precisa se fortalecer. Ela precisa, né? Ela precisa saber como vai ficar os filhos, saber se ela vai conseguir chegar nesse curso, né? Se ela vai ter onde ficar, se ela vai conseguir cuidar dos filhos. Então, os serviços, daí entram os serviços socioassistenciais, a saúde, a educação, porque ali nós temos que olhar também crianças que estão fora da escola, que poderiam estar, crianças em idade de creche que poderiam estar, que isso facilitaria, contribuiria para a mulher poder estar com disponibilidade para ir para o curso, né? Fazer um ajuste nas rendas que ela poderia ter acesso e, de repente, não está tendo por falta de informação. Então, assim, há uma série de coisas que envolvem isso tudo. O foco é a mulher, mas o olhar é amplo. Com certeza. A família como um todo. E para a gente fechar aqui, eu gostaria de saber de cada uma de vocês, começando aqui com a Caroline, que mensagem você deixaria para as mulheres que estão passando situações de violência, mas que ainda não procuraram ajuda, ou procuraram ajuda e está ali naquele início de atendimento, ainda muito fragilizada? Olha, Fernanda, a minha mensagem é que nós fomos criadas para sermos amadas e não violentadas. Então, nós somos criação de Deus e fomos criadas para sermos cuidadas. Então, fique com essa mensagem no seu coração, se valorize. Você não merece passar por uma violência, né? Ninguém merece isso. Independente, o agressor pode falar, você me provocou, por isso que eu estou te batendo. Não. Você pode sair desse ciclo de violência, você é forte, você é capaz, você é valorosa e você sim vai vencer essa situação. Então, nós estamos aqui, enquanto secretaria, para te acolher, se você precisar, para te oferecer ajuda. Conte conosco, nós estamos aqui para abraçar você e para dizer para você que você tem alguém que está do seu lado. Muito obrigada. E você, Sueli? Bom, eu gostaria de deixar também, né, uma mensagem de encorajamento às mulheres, para que elas também possam, né, tomar essa decisão realmente de procurar uma ajuda, sabe? Mas eu quero deixar mais para aquelas mulheres que nesse momento não estão passando por uma situação, que nós temos um papel fundamental nisso. Então, estarmos atentas às mulheres da nossa vida, à nossa volta, né, no ambiente de trabalho, no ambiente de amizade, no ambiente familiar. Esteja atenta aos sinais, né, seja solidária, ofereça, esteja por perto. E se você identificar uma situação, denuncie. Porque muitas vezes é uma denúncia indireta, não da própria pessoa, que pode salvar a vida dela, inclusive. É verdade. Né? Porque aí os serviços se encarregam de fazer essa busca ativa e tentar ali chegar, iniciar o acompanhamento, talvez nem tanto pelo viés direto, mas, enfim, eu quero deixar essa mensagem. Olha, meta a colher sim. Vamos cuidar das mulheres da nossa vida, das mulheres, vamos ser solidárias e com isso nós vamos mudar um pouco esse cenário. Que maravilha, doutora. Eu vou complementar a fala da Sueli. Não apenas denuncie, apoie. Ofereça ajuda. Ótimo. Essa mulher, às vezes, não tem apoio da família, às vezes não tem ninguém que a apoie. Às vezes é o apoio de uma vizinha que vai ajudar ela a sair dessa situação. Então, nós temos que ser solidárias umas com as outras, não podemos julgar, elas já são julgadas demais. Então, a gente acolher sem julgamento, oferecer ajuda para que essas mulheres saibam que elas não estão sozinhas. Estamos aqui, aquela campanha, ninguém larga a mão. Solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso. O que eu falo muitas vezes quando elas vêm para a audiência se retratando, falando que nada aconteceu, eu falo para elas, olha, eu sei que hoje a senhora está numa outra situação, está bem, mas que se ocorrer novamente, nós estamos aqui. Toda vez eu falo, nós estamos aqui. A judiciário está aqui, a delegacia está aqui, as nossas portas estão sempre abertas para acolhê-las, para acolher vocês novamente.
Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Foi incrível esse podcast. Assim, informação riquíssima. De verdade, eu acho que nunca aconteceu em Ourinhos um programa que tenha uma informação tão real. Porque vocês estão na linha de frente. Não é a teoria, vocês são a prática. Vocês são as mulheres, na verdade, ali que estão acolhendo outras mulheres e graças ao trabalho de vocês, vocês estão salvando muitas vidas. Isso eu tenho certeza. Eu gostaria de agradecer imensamente, Carol, Sueli, doutora Renata, muito obrigada mesmo. Uma honra pra gente ser o seu primeiro podcast. Uma honra pra gente. E foi tranquilo. Que Tava bom. nervosa no início, mas transcorreu tão gostoso. Que bom. A gente quer isso mesmo, que aqui esteja um ambiente realmente acolhedor, que consigamos bater esse papo entre mulheres e principalmente levar a informação para as mulheres. Muito obrigada, viu, gente? Perfeito, obrigada. Nós que agradecemos, Fernanda. E para você que está nos assistindo, eu peço mais uma vez que compartilhe o nosso podcast. Estamos no nosso canal no YouTube, dentro da TV Câmara Ourinhos. Temos o nosso podcast entre elas. Estamos na TV Câmara, estamos na Rádio Câmara. Então vamos compartilhar, porque foi um conteúdo extremamente rico para muitas mulheres. E muito obrigada pela companhia e até o próximo Entre Elas.